Muita gente tem, mas pouca gente sabe. Estamos falando de rosácea, uma doença de pele que afeta a aparência, a autoestima e a qualidade de vida de milhares de pessoas. E a gente precisa conversar sobre isso. Por isso, hoje estou aqui com a doutora Paula Belotti. Vai ser uma honra tê-la neste episódio para nós conversarmos sobre rosácea, porque tem tratamento. Doutora Paula, muito obrigada por hoje dar um pouquinho do seu tempo para nos ajudar a viver melhor com a rosácea. Mas antes, o que é rosácea? Prazer enorme estar aqui com você, Iru. Prazer enorme. Bom, como você bem falou, rosácea é a afecção dermatológica que afeta muita gente, incomoda muita gente e poucas pessoas sabem que essa sensibilidade exacerbada da pele muitas vezes é a rosácea. Então vamos lá. Rosácea é uma doença inflamatória da pele, principalmente inflamatória dos vasos. Então você tem uma sensibilidade maior dos vasos, você tem um distúrbio vasomotor. Esse vasinho lá dentro, ele contrai e relaxa de uma forma diferente, causando uma inflamação. Ela tem vários estágios, ela pode ser simplesmente só essa inflamação inicial, que é essa sensibilidade da pele. Depois ela começa com aqueles vasinhos mais visíveis, principalmente na região centrofacial e no nariz. Depois ela pode ainda avançar e pode se confundir, sabe com o quê? Com acne, é isso mesmo, pessoal. Então, nessa fase mais adiantada da doença, você tem algumas lesões pustulosas que pode se confundir com acne inflamatório. E uma doença mais avançada ainda, eu não sei se você se recorda, você já ouviu falar, que é aquele engrossamento até do nariz, que é o chamado rinofima. Portanto, é uma doença que deve ser diagnosticada por um especialista e tratada o quanto antes. E a gente também tem, para quem não sabe, a doença que a gente chama a rosácea ocular. Você já ouviu falar? Eu tenho. Exatamente, que é aquela vermelhidão com uma sensibilidade nos olhos que às vezes a pessoa não sabe que se trata de rosácea. Portanto, gente, é muito importante procurar um especialista. E quais são os sintomas? Muitas vezes é uma ardência, é até coceira na face, uma sensibilidade muito grande ao frio, ao calor, ao uso de cosméticos e de produtos que as pessoas às vezes falam, eu não consigo usar nada na minha pele. Você já viu isso? A reclamação? Sim, é muito comum mesmo. Por quê? Muitas vezes as pessoas acham que é uma alergia ou que é uma acne e fazem uma receitinha que elas viram, porque a acne, né, é muito popular. Muito mais conhecida que a rosácea, né? Então as pessoas pensam, meu Deus, eu fiquei no sol, por isso que eu tô vermelho. E não buscam esse atendimento dermatológico, que seria tão importante pra gente não deixar essa doença se agravar e chegar nos casos, né? Como as rinofimas, que são realmente as características que afetam muito a autoestima de quem tem rosácea. Então calma. Se você viu isso na internet, não quer dizer que no seu caso vai chegar a esse ponto. Eu, por exemplo, consegui controlar muito bem. Hoje tem gente que fala, você tem rosácea? Nem acredita, porque tá muito bem controlada. Mas eu faço um acompanhamento rigoroso, tá, gente? E eu queria saber, doutora Paula, se a gente tem hoje novidades no tratamento da rosácea, porque não tem cura, isso assusta, mas tem tantos tratamentos hoje, não é? Sim, Iru, é importante a gente saber que se trata de uma doença crônica, a gente não sabe ao certo qual é o fator, qual é a causa dessa doença. A gente sabe que existem fatores genéticos, muitas pessoas se perguntam, tem alguém na sua família com essa condição? Tem. Alterações hormonais. E o que pode precipitar? O calor em excesso, o frio em excesso, comida. A alimentação também é muito importante, comidas muito apimentadas, condimentadas. Essa questão dessa variação brusca de temperatura. Então é importante a gente ficar atento a esses sinais também. Primeira coisa, diagnóstico correto. Diagnosticou que tem rosácea, muitas das vezes o nosso skincare programado ele é muito minimalista. Quanto menos produto você utilizar na sua pele, melhor é. E qual é o produto fundamental, Iru, para utilizar? Essa é a pergunta que eu tanto queria fazer, doutora Paula. Qual é o skincare essencial para quem tem rosácea? Aquilo que a gente não pode deixar de usar. Na realidade, lavar o rosto, mas procurar lavar o rosto ou com uma água mais gelada ou morna. Utilização de água muito quente pode piorar a rosácea. O filtro solar, pessoal, ele é importantíssimo para quem tem rosácea. Tanto no verão quanto no inverno, porque as alterações bruscas de temperatura, elas vão piorar a rosácea. Então, o frio também queima, o frio também é prejudicial para a pele. Então, no frio, também é importante o uso do filtro solar. E produtos
menos alergênicos. Quanto menos substância você tiver nesse produto, ou seja, uma substância que possa causar uma irritação ou causar uma alergia, é importante. Então a gente opta por produtos cada vez mais minimalistas, tá? Perfeito. Então o filtro solar, geralmente quem tem rosácea, ou ela reclama de uma pele muito ressecada, ou oleosidade em determinadas áreas da face. Então a gente tem que identificar qual é também o seu tipo de rosácea para poder prescrever o produto mais adequado para você. Então filtro solar é importantíssimo. Substâncias anti-inflamatórias, principalmente quando a rosácea está, que a gente chama atacada. Então, o seu dermatologista vai identificar e indicar produtos anti-inflamatórios. Hoje sabe-se também que existe a influência do ácaro na rosácea. Então, existem métodos diagnósticos por imagem, como, por exemplo, a microscopia confocal, que é um microscópio a laser que a gente enxerga a pele lá dentro, Iru, que nós identificamos às vezes a presença dos ácaros na pele de quem tem rosácea. Não sabia que dava para ver, gente. E eles são branquinhos, dispostos principalmente perto dos folículos pirocebáceos, que são esses ácaros. Então, quando você faz uma medicação que combate esse ácaro, você melhora muito a rosácea em muitos dos pacientes. Por isso, tão importante passar no dermato, porque se a gente copia, muita gente me pergunta, o que resolveu a sua rosácea? Primeiro, porque não resolve, a gente controla, né? Isso. Segundo, o que resolveu a minha rosácea não quer dizer que vai resolver a sua, porque cada pessoa tem uma manifestação diferente, gente. Como a doutora Paula acabou de esclarecer. E eu que estou sempre falando de rosácea não sabia disso. Doutora Paula, a gente falou que é importante uma limpeza gentil, né? Sim. O protetor é indispensável. E o hidratante? Tem gente que morre de medo de hidratante. Eu defendo o hidratante. Quero saber com certeza. Não só para rosácea, mas para quem tem pele oleosa. Sempre me perguntam, Paulo, eu tenho que hidratar minha pele? Sim. Existem hidratantes específicos e hipoalergênicos para pessoas que têm rosácea. O ressecamento excessivo da pele, às vezes, Iru, você sabe disso, que você já deve ter passado por isso, a pessoa lava várias vezes o rosto com o intuito de limpar, porque ela sente que essa pele está suja, ou oleosa em determinados pontos da face. Então, essa limpeza constante também é prejudicial. Por isso, o sabonete ele tem que ser adequado. Ele tem que ser um sabonete menos abrasivo, mais delicado, para a pele sensível. E o uso do hidratante, principalmente o hidratante de manhã, também é interessante. Então, você vai alternar a medicação para rosácea, uma medicação anti-inflamatória junto com hidratantes específicos. Isso é muito importante, pessoal. Hidratar a pele, sim. Perfeito. Eu quero também falar sobre uma coisa que sempre gera polêmica. Quando as pessoas me perguntam, o que mudou a sua vida em relação à rosácea? Como você conseguiu sair daquele quadro? Eu vou colocar uma foto para vocês aqui mostrando como era a situação. Vocês vão ficar chocados. Quem não conhece a minha história vai ficar impressionado. E aí perguntam, Iru, como você saiu disso para isso? Para essa pele sem... Às vezes eu não tenho nenhum tipo de manifestação. E eu falo, gente, a viradinha de chave foi mudar a minha alimentação. Mas nem todo mundo aceita isso, doutora Paula, que defende sempre a saúde de uma maneira geral, a saúde que vem de dentro para fora. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, a importância da alimentação para controle de doenças dermatológicas. Olha, pessoal, a alimentação é fundamental, principalmente para as doenças inflamatórias da pele. Então, às vezes, você está se alimentando de uma forma incorreta, com produtos muito gordurosos, à base de açúcar, ou até produtos derivados do leite. E as pessoas acham que, na grande maioria das vezes, o problema é a lactose. Não. A caseína também influencia, principalmente nas doenças inflamatórias. Então, dá uma verificada nos excessos que você está cometendo. Com relação à rosácea, muitos são os derivados de leite, comidas muito apimentadas, comidas muito quentes, o excesso do álcool também é prejudicial por conta da rosácea. Então, mas eu não vou beber nada, então não vou ter vida. Não, tudo na vida é um equilíbrio, obviamente, mas tentar ficar atento aos excessos. Açúcar, bebida alcoólica, comidas apimentadas, excesso de queijo, laticínios, tudo derivado do leite. Então, presta atenção, não é só a lactose. Uma coisa é ter alergia à lactose, outra coisa é ter reação a mais, ou seja, é um alergênico que é a caseína, que também pode provocar inflamação na pele, não só para a rosácea, mas para outras afecções inflamatórias da pele também. Eu costumo sempre dizer, né, Iru, a gente é o que a gente come. Então, você balancear a sua dieta também é fundamental para o controle da doença. E você, nos bastidores, estava me perguntando sobre o quê? A pirâmide da beleza.
Eu gostei muito desse tema. Eu queria que a doutora Paula explicasse pra gente o que é isso. É um estudo, doutora Paula? Na realidade, o skincare programado, ele é fundamental, não só para controlar a rosácea, mas para que você tenha realmente produtos que sejam adequados para sua pele. Então, uma grande dermatologista, baseada em estudos que ela fez durante toda a vida dela, ela criou uma coisa muito prática, tanto para o médico quanto para o paciente, entender a importância desse skincare programado, que é a pirâmide da saúde e da beleza. Então, dentro dessa pirâmide, nós temos o quê, Iru? A base, que são os produtos fundamentais. E eu te pergunto, qual é o produto fundamental dessa pirâmide na base? Que a pessoa tem que usar de qualquer maneira. Inegociável. Inegociável. Como skin nerd que eu sou, diria protetor solar. Isso, nota 10, já começou bem. Então, gente, não é papo de dermatologista, não. Se você utiliza o teu filtro solar todo dia adequado para o teu fototipo e para o seu tipo de pele, já é meio caminho andado para você ter saúde e beleza, tá? Então, o filtro solar tá ok. O recheio da pirâmide. Qual seria o recheio da pirâmide? São os produtos essenciais. Você sabe quais são? Eu chutaria retinol, derivados. Isso! O retinol é uma molécula muito importante. O retinol e derivados, na realidade, ácido retinóico e seus derivados, eles são importantíssimos porque eles são o quê? Eles estimulam os fibroblastos, que são as células que produzem colágeno novo. Então, dentro desse recheio estão o retinol e seus derivados e o alfa-hidroxiácidos, que são substâncias, primeiro, que fazem a hidratação, estimulam a hidratação, a produção de ácido hialurônico endógeno. São eles o ácido glicólico, o ácido mandélico, o ácido lático. Eles promovem esse estímulo de ácido hialurônico endógeno. E eles são responsáveis também por melhorar a superfície da pele. E agora eu vou te fazer uma pergunta que eu quero saber se você vai me responder como skin nerd. Você já ouviu falar em fenômeno da reflectância? Nunca. Pois é, pessoal, é o seguinte, quando a luz incide e você tem uma pele totalmente uniforme, essa luz vem e reflete e você tem aquela pele glow, aquela pele iluminada. Com o passar do tempo, com a ação dos radicais livres, a gente começa a ter irregularidades na nossa primeira camada. Então a luz incide e você reflete uma pele opaca, sem viço. Aí está mais uma função dos alfa-hidroxiácidos. Eles fazem o estímulo e a regularização da primeira camada. Portanto, no recheio da pirâmide estão substâncias essenciais para que a gente tenha o maior funcionamento de todas as atividades dentro da nossa pele, que são o estímulo de colágeno novo e a melhoria da superfície e hidratação também lá dentro. Agora eu te pergunto, e no topo da pirâmide, quais são os produtos que estão ali? Meu Deus, não sei. No topo da pirâmide são chamados os nice to have, os optimizers. Peptídeos. Exatamente! Essa é uma skin nerd, gente. Eu tinha esquecido, mas são os ativos do futuro, né? Do São os produtos de alta tecnologia que são lançados no mercado. Um deles são os peptídeos, que são substâncias que estão lá para otimizar os nossos resultados. Portanto, pessoal, parece muito fácil, né, Iru? Você seguir aquela blogueira que você tanto ama, você ir numa farmácia, se automedicar, você pegar receita de uma amiga sua que foi a um dermatologista e copiar. Não, pessoal. Quando você entende que é necessário ter o seu skincare programado e individualizado, os resultados, eles são visíveis, não só a curto espaço de tempo, mas a médio e longo prazo você vai colher uma pele com saúde e beleza. Portanto, não deixem de ter o seu skincare programado e individualizado, feito pelo seu dermatologista. Tem que achar um dermato para amar, para casar. Exatamente, é um casamento. Pra vida, gente, faz muita diferença. Faz. A rosácea assusta, mas ter o diagnóstico é libertador, porque a gente consegue realmente mudar a vida, melhorar a qualidade de vida, assim, de uma maneira difícil até de traduzir. Eu acho que só quem passou por isso sabe. Mas agora eu quero falar de uma coisa que eu amo, procedimentos estéticos, que não somente melhoram a estética, mas a qualidade de vida de quem tem rosácea também. Eu faço alguns procedimentos que, meu Deus, me dão tanto conforto. Eu gosto muito de fazer o tratamento para os vasinhos, Eu sei. Que, meu Deus, gente, é impressionante a melhora, tá? Vale muito a pena fazer. Claro que com um bom profissional, né? A gente depois vai falar sobre isso, das mãos de quem faz. Mas eu quero saber, doutora Paula, quais procedimentos são muito bem-vindos hoje para a rosácea? Tem novidade? Tem procedimento novo? Na realidade, a gente sabe que a gente tem um limite de atuação
com relação aos princípios ativos que você utiliza e também, às vezes, medicamentos orais que são necessários para a rosácea. A alta tecnologia, o avanço da tecnologia propiciou o tratamento dos vasos. Então, a gente sabe que é uma doença inflamatória dos vasos e que a gente consegue minimizar essa inflamação, mas não consegue destruir os vasinhos. Então, os lasers específicos vasculares são importantíssimos para que a gente também consiga diminuir essa inflamação com a destruição dos vasos. Doutora Paula, qualquer tipo de laser destrói vaso? Não. Aí a gente vai lembrar, Iru, na realidade, dos cromóforos da pele. O laser ele vai atingir um cromóforo, um alvo. Então, existem lasers específicos que vão atingir aonde? Na hemoglobina, no vaso. E são alguns tipos de lasers que a gente vai utilizar para rosácea. Tá? Então, a melhora dos vasos também, como você sabe, já passou por isso, melhora demais, dá aquele conforto, melhora aquela vermelhidão, porque, gente, não há nada mais o que incomoda uma pessoa que tem rosácea que aquela pele sempre vermelha, não é verdade? Então, o laser vascular, ele veio para isso, para melhorar também o aspecto estético, não só tratando a doença vascular, na realidade, mas também tratando a estética. Então, quando a gente faz o laser vascular, a gente não só melhora a questão da aparência, mas ajuda no controle da doença? Com certeza. Junto com as medicações orais e tópicas, o laser, ele é um divisor de águas dentro da nossa prática diária. Por isso, pessoal, quando eu falo para vocês que laser não é só para tratamento estético, eu falo de novo, o laser, ele serve também para tratar doenças dermatológicas e ajudar no controle de muitas doenças, como a rosácea. Para quem não sabe, a doutora Paula é pioneira em laser no Brasil, tá, gente? Uma das, né? Uma das. Mas eu sou muito apaixonada por tecnologia, porque na realidade a gente sempre fala por aqui nos nossos canais, nas nossas mídias, que a pele é um órgão, né, Iru? Então, o cosmético, o princípio ativo que você utiliza, ele tem um poder de absorção. Passou dali, ele não consegue ir mais profundamente. São limitados, né? Tem Exatamente. Só o procedimento para a gente conseguir ter Exatamente. Um resultado satisfatório de verdade, né? Tem uma coisa que eu já percebi também. Quando eu faço um tratamento para melhora, para estímulo de colágeno, para melhora da qualidade da pele, rejuvenescimento, também sinto que melhora tanto o melasma quanto a rosácea. E isso é um entendimento atual? É isso mesmo? O caminho é esse? Com certeza. Agora você falou em outra doença, em outra afecção dermatológica que tanto incomodam as pessoas, que é o melasma. Na realidade, são duas doenças inflamatórias e multifatoriais. Então, por exemplo, a rosácea, você tem uma inflamação ali na junção dermoepidérmica, que quem tem rosácea, por ter essa pele muito inflamada, ela também está mais propícia ao envelhecimento precoce. Então, quando você faz um trabalho de estímulo de colágeno, de regeneração, automaticamente você melhora a rosácea. No melasma é a mesma coisa. O melasma é uma doença inflamatória também e é uma doença vascular. A gente tem melasmas vasculares que nós tratamos com laser vascular. E quando você estimula e hidrata essa pele com melasma, rejuvenescendo essa pele, automaticamente, Iru, você está melhorando também as manchas. Então as pessoas, quando elas falam assim para mim, Paula, eu não quero mais tratar minha mancha, se melhorar, melhorou, estou cansada porque melasma também é uma doença crônica, com fases de melhora, com fases de remissão. Assim como a rosácea, né? Exatamente, é uma doença crônica que não tem cura. Quando você faz qualquer tipo de tratamento, às vezes uma simples... Olha, gente, presta atenção, hidratação injetável com ácido hialurônico, os bioestimuladores melhoram o melasma, porque eles estão rejuvenescendo essa pele e estimulando a produção de colágeno novo. Porque quando você tem melasma, eu não sei se você sabe, internamente a célula que produz a melanina, que é o melanócito, ela está muito juntinha do fibroblasto, ocasionando mais inflamação ainda. Então, quando você rejuvenesce, estimula a produção de colágeno novo, você volta com essa pele no estado normal, você melhora a mancha também. A pele é um órgão, então todos os tratamentos que você faz, às vezes com o intuito de melhorar a sua estética, você está cuidando da saúde da sua pele. Porque quando você regenera essa pele de dentro para fora, é lindo de se ver. E eu sou apaixonada porque você trata da saúde e melhora a estética também. Isso é fundamental, né, Iru? Perfeito. Agora, doutora Paula, antes de a gente fazer um bate-bola, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre tratamentos para vermelhidão além do laser. Tem mais alguma coisa que seja aí uma novidade? Olha, a gente estava falando nos bastidores e ela ficou chocada com o que eu falei, que as pessoas têm muito medo do microagulhamento que eu faço na minha prática diária, o robótico, que é uma alta tecnologia, que realmente foi um divisor de águas também,
porque você tem menos agressão, você controla a profundidade que você está tratando com as agulhinhas muito fininhas. E muitas pessoas, quando chegam na minha clínica, que com rosácea, por exemplo, que eu falo, vamos fazer o microagulhamento, a pessoa abre um olho desse tamanho, como que uma pele sensível como a minha, eu vou fazer um procedimento tão agressivo. Então vamos lá que a gente já vai explicar, que eu vou explicar para vocês. Microagulhamento robótico. Hoje você tem plataformas que são completamente robóticas, onde você tem o controle total da penetração dessas agulhas. Inclusive a gente tem novas plataformas que eu sou apaixonada, que é o Secret, que você tem ponteiras que são individuais, com 64 agulhinhas muito fininhas, que penetram delicadamente na pele, sem fazer agressão, e irradiam radiofrequência, por exemplo. E a radiofrequência, gente, é um calor que frita os vasos. Então, além de fritar os vasos, ele também faz o quê? Estímulo de colágeno novo. Então, na rosácea, a gente precisa o quê? Tratar o vaso e precisa rejuvenescer essa pele. Então, gente, o microagulhamento robótico é um dos tratamentos padrão ouro para o tratamento da rosácea. Acredite se quiser. Incrível, eu não sabia. As pessoas temem muito o uso de ácidos, o uso de microagulhamento, peelings, mas eu volto a dizer, gente, por isso é tão importante a consulta, porque o seu médico vai avaliar se é o momento, se tem indicação, né? Se o procedimento que você viu alguém fazendo é indicado para o seu caso, Sim. Mas não precisa ficar assustada, apavorada, é possível estando em boas mãos. E o microagulhamento é robótico, como vocês viram, não é aquele que a gente faz em casa, tá? A gente pode dizer, né? Porque eu nunca fiz. De modo E geral, olha, tem muita gente que tratamentos faz. caseiros e às vezes vocês fazendo em casa é complicado. Tem gente que faz microagulhamento em casa. Sim, eu tenho uma questão muito séria com relação a isso, porque eu já peguei várias pacientes com complicações com relação a isso, porque a mão, gente, por mais que você ache que a sua mão está indo na direção certa ou na profundidade certa, não está. Então aí ocasiona as agressões excessivas que podem realmente prejudicar a sua pele, tanto para a rosácea em questão, quanto para o melasma. Tem técnica, Exatamente. Gente. E o robótico, você controla, Iru, exatamente a profundidade que você quer chegar. Então, por exemplo, você tem agulhinhas que vão a 0,5 milímetros na pele até 4,5 na pele. Então, você tem essa possibilidade de tratar todas as camadas da pele, sem agressão. Quando eu faço um paciente meu, que quando ele vai, porque, gente, é muito legal mídia social e tal, mas às vezes as pessoas vão lá e pesquisam no Google, no YouTube, procedimentos e ficam horrorizados com, que eu digo, as técnicas dos vampires. Então, quando eu termino de fazer um microagulhamento, que eu mostro para o meu paciente que não há sangramento, ele fica chocado. Esse não tem? Não tem sangramento. Quando tem, é um pontinho ou outro de sangue, pela penetração e a ruptura dos vasos sanguíneos, principalmente na rosácea, mas a pessoa sai vermelhinha, no dia seguinte não tem mais nada. Então, essa é a alta tecnologia. E outra coisa, isso. né? A mão de quem faz, né, Iru? Porque eu recebo tanto relato mostrando o meu laser, o resultado, as pessoas depois de mim assim, mas eu fiz não sei quantas sessões e não deu certo. Eu falei, fez como quem? Não, e é verdade. E outra coisa, pessoal, os resultados, eles são muito personalizados, eles são muito A pessoais. resposta é individual. É individual. Então, às vezes, eu preciso de 4 sessões, a Iru precisa de 3, a sua amiga precisou de 2. Então, não adianta se comparar. Né? A comparação não se faz nem na dermatologia. Então, às vezes a tecnologia é a mesma tecnologia, mas ela reage de formas diferentes. Então, vamos com calma, confiar no seu dermato, é o que ela falou, é casamento, é um médico especialista da sua pele que vai te ajudar. Então, vamos acalmar a ansiedade, né? Nada é para hoje. É um tratamento que construído. E exatamente. Que a gente tem que entender que medicamento demora para fazer efeito também. Não é assim, não fiquem pulando de galho em galho. Encontrem um dermato para chamar de seu. E não acreditem em milagres. Principalmente. Gente, eu amei esse bate-papo com a doutora Paula. Eu aprendi muito, espero que vocês tenham gostado também. Doutora Paula, foi um presente, uma honra. Eu amei. Não, eu amei. E olha só, estamos super dispostas e eu também responder do que for necessário e que eu puder ajudar, conte com a gente e conte com o Grupo Paula Belatti também. Já vou passar lá na clínica para agendar o meu microagulhamento. Mas com certeza, né, Iru? Que me liberem para fazer, né? Porque com tem que certeza. passar na consulta para ver, gente. Não tem como pular essa etapa. Combinado? Depois eu faço e conto para vocês.